O galão de gasolina estava nas minhas mãos quando o cheiro de rosas tomou o ar. Não havia flores ali. Não havia nada que justificasse aquele cheiro. Havia apenas 5 homens de roupa escura, a madrugada fechada de 12 de outubro e uma capelinha em Lorena que a gente havia planejado durante semanas transformar em cinzas. O isqueiro estava na mão do Sérgio. Faltavam segundos. E então, o cheiro de rosas, e então, a luz. E então, eu entendi que não estava sozinho naquele lugar e que nunca havia estado. Meu nome é Rogério Alves Teixeira. Tenho 34 anos. Cresci a 8 quarteirões do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Passei 29 anos da minha vida pregando que a devoção a ela era pecado, idolatria, erro grave. Passei 29 anos ensinando outras pessoas a desprezar o nome dela, e foi ela quem foi me buscar naquela noite. Antes de te contar tudo, me diz onde você está assistindo esse vídeo. Que cidade? Que hora? Porque o que aconteceu na madrugada de 12 de outubro de 2018 vai te mostrar que não existe distância grande demais. Não existe coração fechado demais. Não existe ódio antigo demais para os braços de Nossa Senhora Aparecida não alcançarem. Mas para você entender o que aconteceu naquela madrugada, você precisa entender quem eu era antes dela. E para entender quem eu era, você precisa entender onde eu cresci. Aparecida do Norte, interior de São Paulo, a cidade do Santuário. A cidade que recebe mais de 10 milhões de peregrinos por ano. A cidade que o Brasil inteiro conhece pelo nome dela. Se você já foi à Aparecida, sabe como é. As ruas que sobem em direção à Basílica Dourada, as barracas de terços e imagens nas calçadas, o sino que você ouve de longe antes de ver o santuário, o cheiro de vela e incenso que impregna o ar nos dias de festa. Eu cresci nessa cidade e cresci com as janelas fechadas toda vez que a procissão passava. Meu pai era o pastor Hélio Alves Teixeira, líder do Ministério da Fé Restaurada, uma congregação evangélica de 80 membros no bairro Novo de Aparecida. Um homem de convicções absolutas, de voz firme, de memória bíblica impressionante. Um homem que eu admirava com a totalidade que só uma criança consegue admirar o pai, e um homem que havia construído toda a sua vida pastoral em torno de uma certeza. O catolicismo era o maior engano espiritual da história do Brasil. Não era uma opinião que ele guardava para si. Era o centro da sua pregação, o fio condutor dos seus sermões, o alerta que ele repetia toda semana para os 80 fiéis que confiavam na sua liderança. Ele citava versículos, ele mostrava imagens de santos e perguntava onde estava isso na Bíblia. Ele chamava a devoção a Nossa Senhora Aparecida de idolatria, com a mesma naturalidade com que outros pais ensinavam os filhos a escovar os dentes. E eu, seu filho mais velho, absorvi cada palavra. Deixa eu te mostrar o que isso significava na prática. Nossa casa ficava a 8 quarteirões do santuário. 8 quarteirões, menos de 10 minutos a pé. E eu nunca havia entrado naquele santuário. Não, uma vez. Em 29 anos de vida numa cidade cuja razão de existir é aquela basílica, eu havia passado pela porta principal do santuário de Nossa Senhora Aparecida 0 vezes. Toda vez que passávamos de carro pela avenida principal e a cúpula dourada aparecia no horizonte, meu pai mudava de assunto, ou aumentava o volume do rádio gospel. Era um gesto automático, como quem desvia o olhar de algo que não merece atenção. Eu aprendi a fazer o mesmo. Todo 12 de outubro, quando a Aparecida do Norte parava para receber os peregrinos e as ruas transbordavam de gente rezando, meu pai reunia a família em casa, fechava as janelas e realizava um culto doméstico especial. Ele orava que Deus abrisse os olhos dos enganados. Ele orava com uma intensidade que me ensinava desde criança que havia uma batalha espiritual real acontecendo a 8 quarteirões da nossa casa e que os nossos precisavam estar do lado certo. Eu acreditava nisso com a fé inteira de quem nunca teve motivo para questionar. Agora eu preciso te contar sobre a escola, porque foi na escola que o ódio que havia sido plantado em casa começou a criar raízes mais profundas. Quando eu tinha 11 anos, minha professora de história designou um trabalho em grupo sobre religiões brasileiras. Me colocou com um menino chamado Douglas, filho de uma família católica devota que ia ao santuário toda a primeira sexta-feira do mês.
O Douglas era um bom menino, tranquilo, educado, sem malícia nenhuma. Mas no primeiro dia de trabalho, ele chegou com uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida na mochila, que havia trazido para usar como referência visual na apresentação. Eu olhei para aquela imagem e senti um desconforto físico, como se houvesse algo errado no ar ao redor daquele objeto. Naquela noite, contei para o meu pai o que havia acontecido. Ele foi à escola no dia seguinte e pediu para a professora me trocar de grupo, explicando que trabalhar com imagens religiosas católicas violava as convicções da nossa família. A professora me trocou de grupo. Eu voltei para casa me sentindo vitorioso. Havia defendido a fé, havia feito a coisa certa. Só fui entender décadas depois o que eu havia feito de verdade. Havia aprendido que o desvio era mais seguro que o encontro, que era mais fácil pedir para ser trocado de grupo do que sentar ao lado de alguém diferente e descobrir que ele era um ser humano normal. Mas na época eu não entendia isso. Na época eu entendia apenas o que me haviam ensinado a entender. E o que me haviam ensinado a entender era que os católicos eram pessoas boas, mas perigosamente enganadas, e que minha obrigação era me proteger do engano deles. Chegando ao ensino médio, essa convicção havia se transformado em militância. Com 15 anos, eu já conhecia de cor os principais argumentos contra o catolicismo. Sabia citar versículos que, na interpretação que havia recebido, proibiam a veneração de imagens, sabia explicar, com fluência de quem havia ensaiado muitas vezes, porque rezar para santos era considerado pela nossa tradição uma forma de idolatria. Sabia identificar num debate os pontos onde a teologia católica divergia da leitura bíblica que eu havia recebido. Meu pai percebeu isso e começou a me usar como uma espécie de líder informal da juventude da congregação. Tinha o dom da palavra e ele sabia disso. Me colocava para falar nos cultos de jovens, me pedia para liderar os debates nos grupos de estudo bíblico, me apresentava para os visitantes como o filho que havia herdado o chamado. Eu carregava esse papel com um orgulho que eu chamava de devoção. Com 18 anos, comecei a formar um grupo com outros rapazes jovens da congregação e de denominações parceiras da região. 5 de nós, com idades entre 18 e 25 anos na época, unidos pela mesma formação, pelo mesmo fogo, pela mesma certeza de que estávamos do lado certo de uma batalha espiritual real. Deixa eu te apresentar a eles. Porque o que aconteceu na noite de 12 de outubro de 2018 não aconteceu só comigo. Aconteceu com cada um deles também. E cada história deles é parte desta história. O Sérgio tinha 23 anos quando nos conhecemos, e 31 na noite do ataque. Pedreiro, filho de uma família pernambucana que havia migrado para o Vale do Paraíba nos anos 90, o mais velho do grupo, o mais impulsivo, o que transformava qualquer convicção em ação sem perder tempo com análise. Quando Sérgio decidia que algo era certo, ele ia em frente. Essa característica havia feito dele um líder natural entre nós e havia feito dele também o mais perigoso de todos nós na noite em questão. O Claudinho tinha 22 anos, auxiliar de farmácia numa drogaria do centro de Lorena, quieto, metódico, o tipo de pessoa que você subestima porque não levanta a voz. Mas o Claudinho guardava convicções com uma firmeza que o silêncio dele escondia. Quando ele tomava uma posição, não havia argumento que o movesse. Havia tentado uma vez, antes de nos conhecermos, conversar com um padre sobre as diferenças entre o catolicismo e o protestantismo, e saído da conversa mais convicto do que havia entrado, de que os católicos eram irrecuperáveis dentro dos próprios argumentos deles. O Mauro tinha 27 anos e dirigia caminhão numa transportadora que fazia a rota entre Lorena e São Paulo, grande, calado, com as mãos de quem trabalha pesado desde os 14 anos. O Mauro tinha uma razão pessoal para o ódio que os outros não tinham. O irmão mais novo dele, Renildo, havia se convertido ao catolicismo aos 20 anos depois de namorar uma moça de família católica de Guaratinguetá. A família havia entrado em colapso. O pai do Mauro havia deserdado o Renildo formalmente. A mãe havia ficado meses sem comer direito de desgosto. E o Mauro havia jurado naquele dia que nunca mais falaria com o irmão enquanto ele fosse católico. Havia 2 anos que os dois não trocavam uma palavra. E por último, o Edivan, 25 anos,
estudante de teologia numa faculdade evangélica em Taubaté, o único de nós 5 com formação teológica formal. Ele era o nosso arsenal. Quando precisávamos de um versículo, o Edivan tinha 1. Quando precisávamos de um argumento, o Edivan tinha 3. Ele havia dedicado a inteligência considerável que possuía a construir um sistema impenetrável de razões para não acreditar no catolicismo. E esse sistema era sólido o suficiente para resistir à maioria dos debates que travávamos. Os 5 juntos formávamos uma força, e essa força não ficava parada. Distribuíamos panfletos nas portas de igrejas católicas, explicando o que chamávamos de erros doutrinários do catolicismo. Abordávamos romeiros nas ruas de Aparecida do Norte, oferecíamos bíblias, fazíamos perguntas calculadas para plantar dúvidas, mantínhamos perfis nas redes sociais dedicados a debates teológicos com católicos, com a intenção declarada de mostrar que a devoção mariana não tinha base bíblica. Nenhum de nós era violento. Nenhum de nós havia pensado ainda em nada além de palavras e panfletos. Isso mudou em 2017 e mudou por causa de uma capelinha. Uma capelinha pequena dedicada a Nossa Senhora Aparecida abriu no centro de Lorena num sábado de março de 2017. Não era nada imponente. Um imóvel comercial alugado numa rua de movimento médio, reformado com dinheiro de doações, com capacidade para talvez 100 pessoas sentadas. Na fachada, um painel de azulejos com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Na porta, uma placa simples: Capela Nossa Senhora Aparecida. Todos são bem-vindos. O responsável era o padre Antônio Cavalcante, 38 anos, magro, óculos de armação fina, com um jeito de falar que não tinha nada de solene nem distante. Havia estudado teologia em Roma, havia passado 3 anos como missionário em comunidades ribeirinhas do Amazonas, antes de ser designado para a Diocese de Lorena, e havia voltado dessas experiências com uma missão muito clara: ir onde as pessoas estavam, em vez de esperar que elas viessem até a igreja. O padre Antônio não ficava dentro da sacristia. Toda sexta-feira de manhã, ele instalava uma pequena mesa na calçada em frente à capelinha, com café e pão de queijo, oferecendo gratuitamente para quem passasse. Não pedia nada em troca, não distribuía panfletos, não aproveitava para convidar para a missa, apenas oferecia café e conversava com quem parasse. Aos poucos, pessoas começaram a parar. Às terças e quintas à noite, grupos de oração se reuniam na capelinha. Qualquer pessoa podia entrar, sentar, participar ou apenas observar. Não havia exigência de frequência, de batismo católico, de nada, apenas abertura. Numa tarde de abril, o padre Antônio foi de porta em porta em 2 ruas do bairro, apresentando a capelinha para os moradores, sem pressão, sem discurso, apresentando o espaço, deixando um cartão com os horários das atividades, perguntando se havia alguma necessidade na família que a comunidade pudesse ajudar. Para nós, tudo aquilo era estratégia. Nós reconhecíamos a tática porque meu pai havia nos ensinado a reconhecê-la. A Igreja Católica, dizia ele, havia aprendido ao longo dos séculos que a conquista pela força não funcionava. Havia trocado a espada pela caridade. Havia trocado a coerção pela sedução, o café na calçada, o grupo de oração aberto, as visitas casa a casa. Tudo isso era, na nossa leitura, um sistema sofisticado de captura emocional para depois prender as pessoas com doutrina errada. O padre Antônio era, na nossa visão, um lobo com cara de cordeiro. E o pior de tudo era que o método estava funcionando. 3 meses depois da abertura da capelinha, famílias que a gente conhecia de congregações evangélicas da região começaram a aparecer nos grupos de oração do padre Antônio. Não para converter, diziam elas, apenas para conhecer, apenas por curiosidade. Mas a gente sabia que era assim que começava. Jovens que haviam frequentado os mesmos cultos que nós durante anos apareceram em missas aos domingos. Primeiro uma vez, depois outra, depois começaram a levar os pais. Nós observávamos tudo isso com uma mistura de indignação e alarme crescente. E então veio a notícia que mudou tudo. Conceição Santos, 26 anos, havia se convertido ao catolicismo.
Eu preciso que você entenda quem era a Conceição para entender o tamanho do impacto daquela notícia. O pai dela, seu Benedito Santos, era diácono há 16 anos, numa das denominações parceiras da nossa congregação em Lorena. Um homem respeitado, conhecido, que havia dedicado a vida ao ministério. A Conceição havia crescido dentro daquela fé, com a mesma intensidade que eu havia crescido dentro da minha. Eu a conhecia desde criança. Havíamos frequentado os mesmos cultos, os mesmos acampamentos de jovens, as mesmas confraternizações. Não era uma pessoa qualquer que havia se convertido. Era a filha do diácono. A comunidade inteira entrou em colapso. O seu Benedito se levantou num culto de quarta-feira e pediu que a congregação orasse pela filha desviada, a voz quebrando em lugares que um diácono de 16 anos raramente deixa a voz quebrar. A mãe da Conceição passou semanas chegando aos cultos com os olhos vermelhos. Os irmãos dela pararam de mencionar o nome dela em público, como se o nome em si trouxesse algo de contaminante. Eu me lembro do dia em que cruzei com a Conceição numa tarde de junho, pouco depois de sua conversão, na rua principal de Lorena. Fui até ela. Não havia forma de eu não ir. Perguntei como ela havia sido capaz de abandonar a fé em que havia sido criada. Perguntei se ela havia pensado nos pais, no pai dela especificamente, que havia servido ao ministério por 16 anos. Ela me olhou com uma calma que me perturbou muito mais do que qualquer argumento poderia ter perturbado. Não havia defensividade nela. Não havia culpa. Havia apenas uma paz que parecia vir de dentro para fora, que não dependia da minha aprovação ou da minha compreensão para existir. Ela disse que, pela primeira vez na vida, havia encontrado paz de verdade. Disse que Nossa Senhora Aparecida havia intercedido por ela de uma forma que ela não conseguia descrever completamente com palavras, mas que havia sentido no fundo do coração, numa tarde de terça-feira, num grupo de oração na capelinha do Padre Antônio, e que após aquele dia havia sabido que não havia como voltar atrás. Eu disse que ela havia sido enganada, que aquela paz era falsa, que em algum momento a realidade iria cobrar o preço da escolha que ela havia feito. Ela não respondeu a isso, apenas disse que estava rezando por mim. Essa foi a parte que mais me irritou. Não a conversão, não os argumentos, não a paz no rosto dela, o fato de que ela disse que estava rezando por mim como se eu fosse o que precisava de ajuda. Eu fui para casa naquela noite com o ódio mais aceso do que havia estado em muito tempo, e então veio a reunião. No início de julho de 2018, nosso pastor convocou uma reunião de lideranças jovens da denominação em Lorena, cerca de 30 pessoas num salão nos fundos da sede local. Meu pai conduziu a maior parte da reunião falando por mais de 1 hora sobre a ameaça que a capelinha do Padre Antônio representava para as comunidades evangélicas da região. Ele citou números, citou nomes de famílias que haviam sido influenciadas, usou o caso da Conceição como exemplo concreto do perigo real de deixar aquela iniciativa crescer sem resposta. Depois, falou sobre a responsabilidade dos líderes de proteger o rebanho. Ele não disse o que deveria ser feito. Meu pai era inteligente demais para isso. As palavras que ele usou eram todas dentro de um campo que poderia ser interpretado de várias formas. Mas a mensagem que chegou até mim naquela sala e que chegou até os outros 4 que ficaram depois que a reunião terminou, não precisava de interpretação. Algo precisava ser feito. Algo que enviasse uma mensagem definitiva. Algo que não pudesse ser ignorado. Ficamos os 5 num canto do salão enquanto as outras pessoas saíam em círculo em voz baixa, com aquela urgência de quem sente que uma decisão importante está sendo tomada, mas ainda não consegue ver a forma final dela. As primeiras ideias eram menores, uma campanha mais agressiva nas redes, panfletos distribuídos diretamente nas missas do Padre Antônio, uma presença regular na porta da capelinha para abordar quem tentasse entrar. Então, o Sérgio colocou a ideia na mesa. Ele disse que panfleto não ia adiantar, que campanha de internet não ia adiantar, que a única forma de encerrar definitivamente aquela ameaça era encerrar o espaço físico, que deveríamos queimar a capelinha numa madrugada em que ela estivesse completamente vazia, destruir o imóvel, forçar o encerramento das atividades e mandar um recado que chegasse não apenas ao Padre Antônio,
mas a qualquer outra iniciativa parecida que pensasse em se instalar na região. O silêncio que se seguiu durou talvez 10 segundos. 10 segundos em que cada um de nós 5 calculou alguma coisa diferente. Eu calculei o risco legal, incêndio criminoso, processo, prisão, os contornos do que poderíamos enfrentar se fôssemos descobertos. Então calculei outra coisa. Calculei o custo de não fazer nada. Mais famílias evangélicas perdidas, mais jovens convertidos, mais conceições, mais filhos de diáconos que haviam passado a vida dentro da fé, sendo levados embora por um padre com uma mesa de café na calçada. E calculei, com a lógica torta de quem confunde convicção com justificativa, que o segundo risco era maior que o primeiro. Nas semanas seguintes, começamos a planejar. Observamos a capelinha durante dias em horários diferentes, documentando quando havia movimento e quando o lugar ficava vazio. As missas eram aos domingos de manhã, os grupos de oração, terças e quintas à noite, o grupo de jovens, sábado à tarde. Às sextas-feiras à noite, o imóvel ficava completamente escuro. Nunca havia carros estacionados, nunca havia luz acesa. A rua ficava tranquila a partir das 10 da noite. Planejamos o ataque para a madrugada de 12 de outubro de 2018. A data foi escolhida com cuidado. 12 de outubro é o dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional, dia em que Aparecida do Norte estaria tomada de romeiros e toda a atenção da região estaria voltada para o santuário. Lorena ficaria em segundo plano. Ninguém estaria olhando para uma capelinha pequena numa rua secundária da cidade. Nos dias que antecederam o ataque, eu me comportei normalmente em casa. Jantei com minha família. Ajudei meu pai a preparar o sermão do domingo. Li a Bíblia antes de dormir, como sempre havia feito. E na sexta-feira à noite, me despedi da minha mãe como se fosse uma noite qualquer. Só que abracei ela um pouco mais do que o normal. E ela olhou para mim com aquele olhar que as mães têm quando percebem que algo está diferente, mas não conseguem nomear o quê. E eu sorri e saí pela porta. Nos encontramos às 11h30 da noite num estacionamento a 2 quarteirões da capelinha. 5 homens de roupa escura. 5 galões de gasolina. A noite estava fechada, sem lua visível, com aquela umidade pesada que o Vale do Paraíba acumula em outubro, antes das chuvas de novembro. Oramos juntos antes de sair. O Edivan liderou, citando versículos sobre defender a fé, sobre a coragem dos que agem quando outros ficam parados. Nós 5 dissemos amém com a convicção de quem está absolutamente certo do que está fazendo. Caminhamos até a capelinha, mantendo as sombras. Os galões eram pesados e faziam barulho leve a cada passo. Meu coração batia forte, mas minha cabeça estava estranhamente fria. Eu havia me convencido tão completamente de que aquilo era necessário, que o medo havia sido substituído por uma espécie de determinação opaca. A capelinha estava exatamente como esperávamos, completamente escura, sem carros estacionados, sem sinal de vida em nenhuma janela. O painel de azulejos com a imagem de Nossa Senhora Aparecida na fachada refletia fracamente a luz do poste da esquina. Eu olhei para aquela imagem por um segundo e continuei caminhando. O Sérgio arrombou a fechadura da porta lateral em menos de 2 minutos, com uma eficiência que me perturbou levemente porque mostrava que ele havia praticado aquilo antes. A porta cedeu sem barulho. Entramos um por um. O interior era mais humilde do que eu havia imaginado. Cadeiras de plástico branco organizadas em fileiras diante de um altar simples. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no centro. A imagem escura de barro que eu havia aprendido desde criança a desprezar. Flores artificiais ao redor da base, castiçais de metal barato com velas apagadas. Nas paredes, imagens de santos e um mural pintado à mão, representando a cena da pesca de 1717, quando os pescadores João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso tiraram aquela imagem das águas do rio Paraíba do Sul. Vi uma mesa com terços para distribuição gratuita. Vi cartazes feitos à mão com os horários das atividades, a letra cuidadosa de alguém que havia feito aquilo com carinho. Vi uma cesta com folhetos explicando a devoção à Nossa Senhora Aparecida em linguagem simples, para pessoas que chegavam pela primeira vez.
Ver aquele cuidado me fez sentir raiva de uma forma que eu não havia antecipado. Raiva do carinho, raiva da dedicação, raiva do fato de que alguém havia investido tempo e afeto naquele lugar. Eu me disse que aquela raiva era justa, que era combustível necessário para o que vínhamos fazer. Nos dividimos. Eu fiquei com a nave principal. O Sérgio ficou com o corredor de entrada, o Claudinho com a pequena sacristia nos fundos, o Mauro com o depósito de materiais ao lado, o Edivan com a área do altar. Comecei a derramar a gasolina nas cadeiras de plástico. O cheiro tomou o ar imediatamente, denso e sufocante. Os vapores queimavam os olhos. Minhas mãos tremiam levemente, mas eu continuei metódico, cobrindo cada fileira. Em 15 minutos, a gasolina havia sido espalhada por todo o imóvel. Nos reunimos na porta lateral. O Sérgio tirou o isqueiro do bolso. Fez uma oração rápida, em voz baixa, pedindo proteção. Abaixou a mão em direção ao rastro de gasolina que partia da porta e percorria o corredor de entrada. E foi nesse momento que ouvimos o canto. Todos os 5 paramos ao mesmo tempo, como se houvesse recebido um comando silencioso e simultâneo. O isqueiro parou a centímetros do chão. O som vinha de algum lugar dentro da capelinha. Uma voz feminina baixa, cantando em português uma melodia lenta, devagar, com uma paz que não tinha nenhuma relação com a situação naquele imóvel. Uma melodia mariana, uma canção para Nossa Senhora Aparecida. Eu a reconheci. Não queria reconhecer, mas reconheci. Minha mãe havia cantado aquela melodia quando eu era pequeno, antes de a fé da nossa família endurecer tanto que não havia mais espaço para canções suaves. Era uma das primeiras melodias que eu havia aprendido na infância, antes de aprender a desprezá-la. O Sérgio fez sinal para ficarmos quietos. Apagamos as lanternas. Nos movemos em direção ao som no escuro, guiados apenas pela voz. O som vinha de uma porta pequena ao lado do altar. Uma porta que havíamos assumido ser uma despensa ou um banheiro que nenhum de nós havia verificado durante os dias de observação prévia. O Claudinho encostou o ouvido na madeira e confirmou com um gesto. Era dali. O Sérgio olhou para mim. Eu olhei para ele. Ele girou a maçaneta devagar e o que vimos do outro lado daquela porta foi a coisa que nenhum de nós 5 estava preparado para ver. Era a Conceição. Ela estava ajoelhada no chão de cimento, com 1/3 nas mãos e uma Bíblia aberta à sua frente. 3 velas acesas ao redor criavam uma luz tênue e oscilante que projetava sombras suaves nas paredes do cômodo pequeno. Ela cantava com os olhos fechados, completamente absorta, o rosto sereno com uma paz que parecia pertencer a outro plano de realidade que não aquele cômodo que cheirava a gasolina. Ela estava completamente alheia ao fato de que 5 homens com galões de gasolina haviam acabado de entrar. O meu primeiro pensamento, vou ser honesto com você, foi raiva. Aqui estava a traidora. Aqui estava a mulher cuja conversão havia dado forma concreta ao nosso ódio. Aqui estava a Conceição Santos, filha do diácono, que havia escolhido uma imagem de barro no lugar da fé verdadeira. E aqui estava ela naquela madrugada, naquele lugar, como se estivesse esperando por nós. Mas então algo aconteceu, algo que eu não tenho palavras completamente adequadas para descrever, porque as palavras que existem foram feitas para descrever coisas que pertencem a este mundo, e o que aconteceu a seguir não pertencia completamente a este mundo. Enquanto a Conceição cantava alheia à nossa presença, o ar daquele cômodo pequeno mudou. Não é metáfora, não é força de expressão. O ar mudou fisicamente de uma forma que todos os 5 percebemos ao mesmo tempo, porque vi nos rostos dos outros o mesmo espanto que estava tomando conta do meu. O ar ficou denso, não sufocante. Denso com o peso específico que você sente quando entra numa catedral antiga e percebe que o silêncio ali tem uma textura diferente do silêncio comum, como se o espaço tivesse sido impregnado por algo ao longo de muito tempo. Algo que não se via, mas que se sentia com clareza. E então o cheiro rosas, forte, súbito, absolutamente inequívoco. O cheiro de rosas frescas, sobrepondo completamente o cheiro da gasolina que impregnava nossas roupas, nossas mãos, o ar de todo o imóvel. Não havia flores frescas ali.
Havia apenas as flores artificiais de plástico que eu havia visto na nave. Mas o cheiro de rosas era tão intenso, tão real, tão inconfundível, que o Mauro, ao meu lado, olhou para baixo e para os lados, como se estivesse tentando localizar a fonte física daquele aroma. Não havia fonte. O cheiro estava simplesmente ali, como se sempre houvesse estado. A Conceição abriu os olhos. Ela nos viu, 5 homens de roupa escura, com galões na mão, fedendo a gasolina, parados na soleira da porta de um cômodo, onde ela havia estado sozinha rezando na madrugada. Ela entendeu em 1 segundo o que estava acontecendo, o que havia sido planejado, o que estava prestes a acontecer, e ela não gritou, não recuou, não mostrou medo, não deu nenhum sinal daquilo que qualquer pessoa teria dado naquela situação. Ficou de pé devagar, com calma, com uma dignidade que não fazia nenhum sentido naquele contexto, e nos olhou um por um. O Sérgio começou a gritar, chamou ela de traidora, disse que ela havia trocado a fé verdadeira por idolatria e que agora ia pagar o preço. Disse que a capelinha seria destruída e ela podia ir embora agora ou ficar e queimar junto com ela. A voz dele ecoou no cômodo pequeno com uma brutalidade que soou estranha naquele ar denso, como se o ódio encontrasse resistência para existir naquele espaço. A Conceição não respondeu ao Sérgio, não argumentou, não implorou, não tentou negociar. Ela disse apenas isso, que não ia sair, que aquele era o lugar onde Nossa Senhora Aparecida havia ido ao seu encontro quando ela estava perdida. Que se fôssemos queimar aquele lugar, teríamos que queimá-la junto, que ela preferia morrer ali do que abandonar o que havia encontrado, e que nós deveríamos saber que Nossa Senhora Aparecida nos amava, cada um de nós, apesar de tudo o que havíamos planejado naquela noite. E então ela olhou diretamente para mim, não para o grupo. Para mim, disse o meu nome, disse que me conhecia desde criança, que sabia quem eu era e o que me haviam ensinado, e que eu estava tremendo, e que no fundo eu sabia que aquilo estava errado. Eu estava tremendo, não havia percebido. Olhei para as minhas mãos e eram verdade. Estavam tremendo, com uma vibração fina que não era de frio, porque a noite estava quente e úmida. O Sérgio levantou o isqueiro de novo. A mão dele desceu em direção ao rastro de gasolina, e foi nesse instante exato que a luz apareceu. Não foi gradual. Não foi uma luminosidade crescendo aos poucos, dando tempo para os olhos se adaptarem. Foi imediata e total. Uma luz branca que preencheu o cômodo inteiro de uma só vez, sem fonte visível, sem direção específica, que parecia emanar do próprio ar ao redor de nós. As velas da Conceição continuavam acesas, mas eram invisíveis dentro daquela claridade. Era uma luz que não machucava os olhos, mas que impossibilitava olhar para qualquer outra coisa. O isqueiro caiu da mão do Sérgio e bateu no chão. Ninguém se moveu para pegar. No centro daquela luz, diante do pequeno nicho onde havia uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que eu mal havia notado quando entrei, havia uma presença. Não consigo descrever com precisão o que vi. As palavras que tenho foram feitas para descrever coisas que pertencem a este mundo. O que estava ali não pertencia completamente a este mundo. Era uma presença feminina, uma presença que irradiava algo para o qual a palavra amor é pequena demais. Porque amor é o que você sente por quem você escolheu. Aquilo era diferente. Era algo que te escolhe primeiro, que te conhece completamente antes de você saber que está sendo conhecido. Que vê tudo o que você é, tudo o que você fez, tudo o que você estava prestes a fazer. E não recua. O ar no cômodo mudou de temperatura. Ficou mais quente. Não de um calor sufocante, mas de um calor que vinha de dentro do próprio ar. Como quando o sol aquece uma pedra e a pedra depois irradia esse calor de volta. As mãos que eu havia erguido instintivamente diante dos olhos para me proteger da luz começaram a formigar. Não de dor, de uma sensação elétrica suave que descia pelos braços e chegava ao peito. E então o cheiro de rosas ficou ainda mais intenso. Se antes era forte, agora era avassalador. Era impossível respirar sem respirar aquele cheiro. Era como se o ar tivesse sido substituído por ele.
Meus joelhos cederam. Não foi uma decisão, não foi um gesto voluntário de reverência ou de medo. Foi como se o peso de tudo o que eu havia feito naquela noite, e em todas as noites anteriores a ela, e em todos os anos de ódio que haviam me trazido até ali, finalmente tivesse massa física suficiente para me derrubar. Fui ao chão sem conseguir evitar e sem conseguir levantar. Ouvi o galão do Sérgio bater no cimento. Ele havia caído também. O Claudinho estava com a testa encostada no chão, os ombros sacudindo com um choro que não fazia barulho. O tipo de choro que vem de um lugar fundo demais para ter som. O Mauro tinha as duas mãos espalmadas no chão, como se estivesse tentando se segurar em alguma coisa, e estava repetindo uma frase em voz baixa que levei alguns segundos para identificar. Era um pedido de perdão, sem parar, como uma oração que havia perdido o fim. O Edivan, nosso teólogo, o homem que havia passado anos construindo argumentos para não acreditar em nada disso, estava sentado com as costas na parede e o rosto enterrado nas mãos, completamente sem palavras pela primeira vez em toda a sua vida de debates e certezas. A presença ficou. O tempo deixou de funcionar da forma normal naquele cômodo. Não sei dizer se foram 2 minutos ou 20. O que posso dizer é que durante esse tempo, nenhum de nós 5 conseguiu fazer nada além de permanecer no chão sob o peso daquela presença que nos conhecia completamente e que, apesar disso, não nos condenava. Esse foi o ponto, não a luz, não a impossibilidade sobrenatural do que estava acontecendo. O fato de que aquela presença me conhecia completamente. Sabia o galão de gasolina que eu havia carregado. Sabia cada momento em que eu havia pregado contra ela com um ódio que eu chamava de convicção. Sabia cada pessoa que eu havia afastado da fé com a minha militância. Sabia que eu havia crescido a 8 quarteirões daquele lugar e havia passado a vida desprezando o nome dela e não me olhava com julgamento. Aquilo foi o que me destruiu por dentro, porque eu havia passado a vida inteira dentro de uma tradição que me ensinava que Deus era justo antes de ser misericordioso, que o pecado tinha consequência, que a desobediência tinha preço. E eu havia aceitado essa lógica tão completamente que havia construído todo o meu sistema de fé ao redor dela. E o que aquela presença comunicava não era julgamento, era o oposto. Era o tipo de olhar que uma mãe tem quando o filho que havia se perdido aparece na porta sem avisar depois de anos no meio da madrugada com as roupas sujas e os olhos fundos. Não o olhar de quem vai cobrar, o olhar de quem estava esperando e finalmente viu aquela pessoa aparecer. Eu comecei a chorar. Não foi uma decisão. Foi como abrir uma comporta que havia estado fechada por tempo demais. As lágrimas vieram com uma força que eu não sabia que tinha. Eu chorava e não conseguia parar e nem tentei parar, porque aquele choro era a coisa mais honesta que eu havia feito em muitos anos. Eu estava chorando por tudo, pelo ódio que havia carregado, pelas pessoas que havia confrontado, pelos anos de janelas fechadas, pelo Douglas, aquele menino de 11 anos que havia chegado com uma imagem pequena na mochila e cujo único erro havia sido querer fazer um trabalho escolar pelo irmão do Mauro, que havia sido deserdado, pela Conceição que eu havia acusado de trair a fé, pelo galão de gasolina que eu havia carregado até ali. A presença da luz começou a diminuir depois de um tempo que não consigo medir. Foi gradual, como o fim de um pôr do sol, como se houvesse um cuidado deliberado em não nos deixar de volta na escuridão de uma só vez. Quando o cômodo voltou a ser iluminado apenas pelas 3 velas da Conceição, nós 5 ainda estávamos no chão. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que já vivi. Foi o Sérgio quem falou primeiro. A voz dele estava completamente diferente. Não havia mais raiva nela. Não havia mais a dureza que eu havia associado ao Sérgio durante todos os anos que o conhecia. Havia apenas o som de um homem que acabou de entender a distância real entre o que pensava ser e o que havia estado sendo. Ele disse: "O que a gente estava prestes a fazer." E então ele chorou. Sérgio, 31 anos, pedreiro, o mais duro de nós 5, o que havia levantado o isqueiro, o que havia gritado para a Conceição. Chorou no chão de cimento de uma capelinha em Lorena na madrugada de 12 de outubro,
sem se preocupar com quem estava vendo, sem tentar conter, como alguém que percebe que a contenção havia causado todo o problema. O Claudinho confessou em voz alta que havia passado 2 anos criando perfis falsos nas redes sociais para atacar a reputação do Padre Antônio. Dizia isso sem pausa, sem hesitação, como se a confissão precisasse sair antes que ele mudasse de ideia. O Mauro disse que havia 2 anos sem falar com o irmão. 2 anos. E que havia chamado isso de princípio. Havia chamado isso de defesa da fé. E que agora entendia que havia desperdiçado 2 anos de relação com o único irmão que tinha por causa de um orgulho que havia disfarçado de convicção. O Edivan ficou quieto por um tempo longo, quando falou. Disse apenas que havia dedicado a inteligência que possuía a construir argumentos para destruir a fé dos outros e que nunca havia usado essa mesma inteligência para simplesmente se perguntar se estava certo. Eu disse que havia crescido a 8 quarteirões do santuário de Nossa Senhora Aparecida e havia passado cada 12 de outubro da minha vida com as janelas fechadas e que o maior problema disso não era teológico, era humano. Era o fato de que eu havia aprendido a desprezar antes de aprender a perguntar. Havia aprendido a odiar antes de aprender a entender. A Conceição ficou conosco o tempo todo. Ela não usou aquele momento para nada. Não argumentou, não celebrou, não disse que havia tentado nos avisar. Ficou ali em silêncio, com o terço nas mãos, como quem entende que às vezes o papel de uma pessoa é apenas segurar o espaço aberto para que outras pessoas encontrem o que precisam encontrar. Quando conseguimos sentar direito, ela começou a falar. Nos contou sobre a própria jornada, sobre as perguntas que havia carregado por anos, sem conseguir fazer em voz alta dentro da fé em que havia sido criada. Sobre a sensação crescente de que havia algo que buscava e não encontrava. Sobre a tarde em que havia entrado na capelinha pela primeira vez, quase por acidente, passando pela rua e vendo a porta aberta, e havia sentido aquele mesmo peso no ar, aquela mesma densidade que muda a temperatura da respiração. Sobre ter ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, sem saber exatamente porquê, e sentido algo que havia descrito depois ao Padre Antônio, apenas como a certeza de ter chegado em casa, nos disse que havia rezado por nós durante meses, que havia colocado nossos 5 nomes nas intenções das missas do Padre Antônio, que havia pedido a Nossa Senhora Aparecida que chegasse até nós, antes que fizéssemos algo que nos destruísse. E Nossa Senhora Aparecida havia escutado. A Conceição ligou para o Padre Antônio por volta de 1 da madrugada. Ele chegou em menos de 20 minutos sem fazer perguntas pelo telefone, apenas dizendo que estava indo. Quando entrou e viu a situação, 5 homens de roupa escura sentados no chão de uma capelinha que cheirava forte a gasolina com galões espalhados ao redor, ficou parado na porta por um momento, olhando para tudo, olhando para cada um de nós. E então puxou uma cadeira do corredor, colocou no meio de nós, sentou e disse: "Me contem o que aconteceu." A gente contou tudo. O planejamento, as semanas de observação, a reunião depois do culto, os galões, a Conceição, o cheiro de rosas, a luz, a presença. O Padre Antônio ouviu sem interromper uma vez. Quando terminamos, ficou em silêncio por um tempo. Os olhos dele estavam úmidos, não de mágoa, não de medo do que havia quase acontecido com a capelinha que havia construído, de alegria, de uma gratidão que parecia maior do que o espaço daquele cômodo conseguia conter. Ele disse que Nossa Senhora Aparecida havia aparecido pela primeira vez no fundo de um rio lodoso, entre 3 pescadores pobres numa madrugada sem graça de outubro de 1717. Disse que ela nunca havia escolhido os ambientes nobres ou as ocasiões convenientes. Ela aparecia onde havia necessidade real. Ela aparecia onde havia uma alma que precisava ser encontrada antes de se perder completamente. Disse que nós não éramos os primeiros que ela havia ido buscar em lugares improváveis e não seríamos os últimos. Ficamos na capelinha até o amanhecer.
O padre Antônio nos explicou a devoção mariana com a paciência de quem não está tentando ganhar um argumento, mas ajudar alguém a encontrar um caminho. O Edivan fazia perguntas em voz baixa, sem a arrogância habitual, com a humildade de quem percebeu que conhecimento acumulado para destruir pode ser usado para construir se a pessoa que o carrega mudar de direção. O padre Antônio respondia sem triunfo, sem a satisfação de quem ganhou um debate que havia durado anos. Respondia como alguém que entende que a verdade não precisa de vitória, ela só precisa de espaço. Nas primeiras horas da manhã de 12 de outubro de 2018, enquanto os primeiros peregrinos começavam a chegar em Aparecida do Norte para a festa da padroeira do Brasil, nós 5 fomos recebidos na fé católica numa capelinha pequena em Lorena, ajoelhados no mesmo chão de cimento que ainda cheirava levemente a gasolina. Rezamos o terço juntos pela primeira vez. Eu mal sabia as palavras. A Conceição ficou ao meu lado e sussurrava cada Ave Maria com uma calma que me fazia conseguir repetir. Quando chegamos na parte em que se diz: rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, senti aquelas palavras com uma concretude que nunca havia sentido em nenhuma oração que havia feito na vida inteira. Porque eu sabia de uma forma que o corpo todo reconhecia que havia sido pecador daquele jeito específico, concreto, com gasolina nas mãos e ódio no coração naquela noite, naquele lugar, e havia sido encontrado mesmo assim. A notícia chegou às comunidades evangélicas da região antes que o sol tivesse esquentado o dia de 12 de outubro. A reação foi exatamente o que havíamos antecipado, e ao mesmo tempo, pior do que conseguíamos imaginar. Meu pai me ligou no fim da manhã. A voz estava fria. Não havia colapso. Havia apenas aquela frieza que eu conhecia da infância. A frieza que ele usava quando o coração estava completamente fechado, quando não havia mais espaço para negociação ou para compreensão. Ele disse que o filho que havia criado estava morto para ele, que quem estava do outro lado da linha era um estranho que havia traído Deus e a família, que eu não era bem-vindo na casa deles, que não me aproximasse dos meus irmãos mais novos. Tentei falar. Ele desligou. Minha mãe não ligou. Não naquele dia. Não naquela semana. Não naquele mês. Os outros 4 passaram pelo mesmo. A família do Edivan o expulsou de casa antes do almoço. A namorada do Claudinho terminou o relacionamento por mensagem de texto. Os amigos de toda a vida bloquearam os números de cada um de nós nas redes sociais. O ambiente que havíamos habitado a vida inteira se fechou simultaneamente, como uma porta batendo em 5 rostos ao mesmo tempo. Mas o padre Antônio e a comunidade da capelinha abriram os braços de uma forma que nenhum de nós havia experimentado, de pessoas que não tinham nenhuma obrigação de nos acolher. Nos primeiros dias, a Conceição ajudou a encontrar quartos para alugar entre membros da comunidade. A capelinha organizou cestas básicas para cada um de nós, enquanto as coisas se reorganizavam. Membros que nem nos conheciam apareceram com refeições, com ofertas de ajuda, com aquela disposição específica de quem faz algo, não porque tem que fazer, mas porque quer. Não havia triunfalismo, não havia nenhum gesto de quem havia ganho alguma coisa. Havia apenas gente abrindo a casa e o coração para 5 homens que haviam chegado para destruir aquele espaço e que agora precisavam dele para sobreviver. Estudamos a fé católica nos meses seguintes com uma intensidade de quem chegou tarde e quer recuperar o tempo perdido. O padre Antônio nos guiava com paciência, que nunca demonstrou limite, respondendo perguntas por horas, aceitando o ceticismo do Edivan como parte do processo e não como obstáculo a ser eliminado. O Edivan, que havia estudado teologia para destruir argumentos católicos, descobriu que o conhecimento que havia acumulado servia agora para aprofundar a fé que havia encontrado. A ironia não escapou a nenhum de nós. Em 6 meses, o testemunho havia se espalhado de uma forma que não havíamos planejado e não conseguíamos controlar. Pessoas das comunidades evangélicas da região começaram a aparecer na capelinha, não para confrontar, para ouvir, para entender o que havia acontecido com 5 homens que elas conheciam, alguns há décadas, e que haviam mudado de forma tão absoluta e tão rápida. Algumas chegavam com ceticismo declarado. Diziam que havíamos sido manipulados, que havíamos sofrido algum tipo de colapso coletivo naquela noite,
que era impossível o que descrevíamos. A gente contava sem ornamento e sem dramatização desnecessária. Os fatos, o planejamento, a gasolina, o canto da Conceição, o cheiro de rosas, a luz, a presença. E deixávamos que cada pessoa fizesse com aquilo o que a própria consciência mandasse. Alguns saíam céticos como haviam chegado, mas outros ficavam, e dos que ficavam, muitos voltavam. E dos que voltavam, muitos encontravam ali o que haviam estado buscando, sem conseguir nomear o que buscavam. Em um ano, mais de 40 pessoas de tradições evangélicas haviam se convertido ao catolicismo através da capelinha do Padre Antônio, em Lorena. Muitas citavam nosso testemunho como o motivo que as havia levado a investigar, raciocinando que se Nossa Senhora Aparecida havia ido buscar 5 homens que chegaram com gasolina para queimar o lugar dedicado a ela, então havia algo ali que merecia pelo menos uma pergunta honesta. A verdade era mais poderosa que as ameaças. Havia sido sempre. Mas algumas pessoas precisam ver isso provado antes de acreditar. 5 anos se passaram desde aquela noite. O Sérgio, que havia levantado o isqueiro, é catequista na capelinha. Ele ensina crianças entre 6 e 12 anos, toda terça-feira à tarde, com as mesmas mãos que carregaram 1 galão de gasolina naquela madrugada. Ele diz que toda vez que uma criança aprende uma nova oração, ele pensa no peso que aquelas mãos já carregaram e agora carregam o oposto. O Claudinho faz parte do grupo de acolhimento para novos membros da comunidade. Ele recebe as pessoas que chegam pela primeira vez com a mesma gentileza com que foi recebido quando precisou e entende, melhor do que a maioria, que não existe pessoa que seja grande demais para precisar de um lugar que a acolha sem cobrar nada em troca. O Mauro ligou para o irmão Renildo numa tarde de julho de 2019. Foram 2 anos de silêncio entre os dois. Quando o Renildo atendeu, o Mauro disse apenas o nome do irmão e não conseguiu continuar por um tempo. Os dois se encontraram numa tarde chuvosa, num boteco em Lorena, e choraram por mais de 1 hora antes de conseguir falar de qualquer outra coisa. Hoje trabalham juntos numa distribuidora de materiais de construção e frequentam a mesma missa todo domingo. O Edvan está no 2º ano do seminário em Aparecida do Norte, estudando teologia católica. Ele diz que passou a primeira metade da vida aprendendo argumentos para destruir a fé dos outros e quer passar a segunda metade entendendo a própria. E eu moro em Lorena, trabalho na área de comunicação da diocese, ajudando a produzir conteúdo de evangelização para redes sociais. A ironia disso não me escapa nunca, porque passei anos usando as mesmas plataformas para atacar o catolicismo e agora uso para aproximar pessoas dele. Sou casado com a Renata, que conheci num grupo de jovens católicos em Aparecida do Norte, em 2020. Temos uma filha nascida em 2022. Ela se chama Maria Aparecida. Meu pai ainda não fala comigo. Em 5 anos, não houve uma conversa, uma mensagem, um gesto de abertura. Eu continuo rezando por ele, não porque seja fácil, porque é o que aprendi que se faz por quem você ama, quando não há mais nada que as palavras possam alcançar. Minha mãe ligou no Natal de 2022. Primeira vez em 4 anos que ouvi a voz dela. A conversa durou 8 minutos. Ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. No fim, ela disse que rezava por mim, usando exatamente essa palavra, rezava. Uma palavra que nunca havia sido usada na nossa casa, apenas orava. Eu entendi que ela estava sinalizando algo, não sei exatamente o que, mas eu entendi. Tenho irmãos mais novos que mandaram mensagens ao longo dos anos sem assinar, perguntando sobre o que eu havia sentido naquela noite, se eu tinha certeza de que não havia sido um engano. Como uma pessoa sabe quando o que experimenta é real? Eu respondo sempre com a mesma coisa. Eu cheguei com gasolina nas mãos. Eu ia destruir aquele lugar e Nossa Senhora Aparecida foi até lá me buscar mesmo assim. Se ela foi buscar alguém assim, ela vai buscar qualquer pessoa. Não existe distância que os braços dela não alcancem. Não existe coração fechado demais. Não existe ódio antigo demais. Não existe ninguém que tenha chegado longe demais para ser encontrado. Hoje,
Quando o 12 de outubro chega e Aparecida do Norte enche de romeiros, eu não fecho as janelas, eu abro. Abro as janelas, abro a porta e às vezes caminho até o santuário com a minha filha Maria Aparecida no colo e deixo ela tocar a imagem com as mãos pequenas, sem medo, sem vergonha, com a liberdade de quem chegou tarde, mas chegou. Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil e nossa Mãe, rogai por nós. Se esse testemunho tocou o seu coração hoje, escreve aqui nos comentários. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa essa frase percorrer o Brasil inteiro e chegar em todo lugar onde um coração ainda está fechado, esperando ser encontrado. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia novos testemunhos do poder de intercessão de Nossa Senhora Aparecida.